Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão, começando com a goleada do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, 5-0 para cima do Itabirito. Jogo na Arena Gregorão e o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento. 4 vitórias em 4 jogos. Os gols da Gabi Soares, Bianca Brasil, Gisele, Letícia e Zóio. 5-0 para o Cruzeiro. O time feminino do técnico Jonas Urias muito bem na competição. E agora se preparar para o próximo compromisso. O Cruzeiro que está muito bem aí para defender o título estadual. No masculino foi sábado de treino, a imprensa acompanhou parte da atividade e com boas notícias para o técnico Leonardo Jardim. Como a gente tinha falado ontem, Christian e Wanderson foram liberados e treinaram normalmente com o grupo. Estão à disposição para o jogo de quarta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. O Sinisterra, avançando aí na recuperação do edema, foi a campo para um trabalho individual, aí ainda entregue a fisioterapia, mas é um ponto importante o jogador já aparecer no campo em recuperação aí deste edema. O Cruzeiro ainda treina domingo, segunda e terça, que é a preparação que segue, e na terça o Leonardo Jardim define o time que joga diante da equipe do Atlético Mineiro. E o sábado também foi sábado de show de Ney Servídia Real na Copa do Mundo Sub-20 no Chile, classificação da Colômbia, e foi com um hat-trick de Ney Servídia Real. Marcou 3 gols de tudo quanto é jeito. O atacante que assinou o pré-contrato com o Cruzeiro e tá muito bem. Fez 2 gols na classificação sobre a África do Sul na fase anterior e agora colocando aí a Colômbia na semifinal. 2 gols nas oitavas, 3 gols nas quartas de final. O ruim é que ele acabou levando o cartão e está suspenso, não atua na semifinal, mas foi uma atuação espetacular de Ney Servídia Real e que vem sendo observado aí pelo mundo todo, né? Já que é destaque na Copa do Mundo Sub-20. Sei até que muita gente mandou mensagem, todo mundo preocupado, e a informação que a gente tem é a seguinte: ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Esse pré-contrato de 5 anos passa a valer a partir de 1º de dezembro. O vínculo dele se encerra no final do mês de novembro com o Milionários e existe multa contratual, pessoal. Então, para o Ney Servídia Real ser negociado antes de jogar com o Cruzeiro, teria que ser aí uma proposta muito alta e o Cruzeiro aceitar uma negociação, né? Claro que o clube trabalha para que o jogador venha, seja uma opção aí do Cruzeiro, jovem ainda, né? Precisa ser trabalhado para que no futuro possa valer ainda mais. Também nem sei se seria o caso de chegar proposta muito alta, mas é fato que, sendo destaque na Copa do Mundo Sub-20, ele estará aí na mira de vários clubes para o futuro, né? Não necessariamente para começar o ano de 2026. A informação é que a multa é muito alta, então não teria nenhuma possibilidade de se perder o atleta antes dele vir a Belo Horizonte, a não ser que o Cruzeiro negocie por outro valor, por uma outra proposta, o que acho que com a valorização que ele já teve da participação no Sul-Americano Sub-20 e agora se valorizando ainda mais, enfrentando grandes seleções na Copa do Mundo Sub-20, a tendência é de que, com o passar do tempo, com ele chegando a atuar no Cruzeiro também, se destacando, o atleta possa valer ainda mais. Então, só para dar aquela tranquilizada, a multa protege o Cruzeiro nesta questão do pré-contrato que foi assinado antes, obviamente, dele ir disputar neste sabadão, começando com a goleada do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, 5-0 para cima do Itabirito. Jogo na Arena Gregorão e o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento. 4 vitórias em 4 jogos. Os gols da Gabi Soares, Bianca Brasil, Gisele, Letícia
e Zóio, 5-0 para o Cruzeiro. O time feminino do técnico Jonas Urias muito bem na competição e agora se preparar para o próximo compromisso. O Cruzeiro que está muito bem aí para defender o título estadual. No masculino foi sábado de treino, a imprensa acompanhou parte da atividade e com boas notícias para o técnico Leonardo Jardim. Como a gente tinha falado ontem, Christian e Wanderson foram liberados e treinaram normalmente com o grupo. Estão à disposição para o jogo de quarta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. O Sinisterra, avançando aí na recuperação do edema, foi a campo para um trabalho individual. Aí ainda entregue a fisioterapia, mas é um ponto importante o jogador já aparecer no campo em recuperação aí deste edema. O Cruzeiro ainda treina domingo, segunda e terça, que é a preparação que segue, e na terça o Leonardo Jardim define o time que joga diante da equipe do Atlético Mineiro. E o sábado também foi sábado de show de Neisser Vidiarreal na Copa do Mundo Sub-20 no Chile, classificação da Colômbia, e foi com um hat-trick de Neisser Vidiarreal. Marcou 3 gols de tudo quanto é jeito. O atacante que assinou o pré-contrato com o Cruzeiro e tá muito bem, fez 2 gols na classificação sobre a África do Sul na fase anterior e agora colocando aí a Colômbia na semifinal. 2 gols nas oitavas, 3 gols nas quartas de final. O ruim é que ele acabou levando o cartão e está suspenso, não atua na semifinal, mas foi uma atuação espetacular de Neisser Vidiarreal e que vem sendo observado aí pelo mundo todo, né? Já que é destaque na Copa do Mundo Sub-20. Sei até que muita gente mandou mensagem, todo mundo preocupado, e a informação que a gente tem é a seguinte: ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, esse pré-contrato de 5 anos passa a valer a partir de 1º de dezembro, o vínculo dele se encerra no final do mês de novembro com o Milionários e existe multa contratual, pessoal. Então, para o Neisser Vidiarreal ser negociado antes de jogar com o Cruzeiro, teria que ser aí uma proposta muito alta e o Cruzeiro aceitar uma negociação, né? Claro que o clube trabalha para que o jogador venha, seja uma opção aí do Cruzeiro, jovem ainda, né? Precisa ser trabalhado para que no futuro possa valer ainda mais. Também nem sei se seria o caso de chegar proposta muito alta, mas é fato que, sendo destaque na Copa do Mundo Sub-20, ele estará aí na mira de vários clubes para o futuro, né? Não necessariamente para começar o ano de 2026. A informação é que a multa é muito alta, então não teria nenhuma possibilidade de se perder o atleta antes dele vir a Belo Horizonte, a não ser que o Cruzeiro negocie por outro valor, por uma outra proposta, o que acho que com a valorização que ele já teve da participação no Sul-Americano Sub-20 e agora se valorizando ainda mais, enfrentando grandes seleções na Copa do Mundo Sub-20, a tendência é de que, com o passar do tempo, com ele chegando a atuar no Cruzeiro também, se destacando, o atleta possa valer ainda mais. Então, só para dar aquela tranquilizada, a multa protege o Cruzeiro nesta questão do pré-contrato que foi assinado antes, obviamente, dele ir disputar a Copa do Mundo Sub-20. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O ar de mistério tomou conta da Toca da Raposa. Quem passou por lá neste fim de semana percebeu algo diferente no clima, como se uma energia nova estivesse percorrendo cada corredor, cada campo, cada olhar dos jogadores. Era como se o Cruzeiro estivesse prestes a viver algo grandioso, algo que poderia marcar o destino do clube neste momento decisivo da temporada. Ninguém falava alto demais, ninguém queria se distrair. A ordem era clara: foco total, concentração máxima e, acima de tudo, fé no projeto que está sendo construído sob o comando de Leonardo Jardim. O Cruzeiro parece viver uma virada, uma transição entre o passado recente de reconstrução
e um futuro que, aos poucos, começa a se desenhar de maneira cada vez mais promissora. Antes de entrarmos a fundo nas notícias quentes deste domingo, vale aquele lembrete importante. Se você é apaixonado pela Raposa, se acompanha cada passo desse time que está recuperando o orgulho celeste, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Aqui, a cada novo conteúdo, você fica por dentro de tudo o que acontece dentro e fora dos gramados, direto da Toca da Raposa, sem cortes, sem enrolação e com a verdade que o torcedor precisa ouvir. E se prepare, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores do Cruzeiro como nunca antes. Estamos falando de um fim de semana de boas notícias, de atuações históricas e de um clima que promete incendiar os próximos dias na preparação para o clássico contra o Atlético Mineiro. Agora vamos continuar com a notícia. A movimentação na Toca Zigol foi intensa. Enquanto parte do elenco fazia atividades regenerativas após a última sequência de jogos, outros atletas suavam a camisa em busca de espaço no time titular. Leonardo Jardim, com seu olhar analítico e detalhista, testava formações, observava comportamentos, cobrava precisão e intensidade. O técnico português sabe que o clássico contra o Atlético pode ser um divisor de águas na caminhada do Cruzeiro no Brasileirão. O clube, atualmente na parte de cima da tabela, precisa somar pontos fora de casa para seguir firme na disputa direta por uma vaga na Libertadores. Mas o que poucos sabiam é que por trás dos portões fechados da Toca, duas grandes notícias médicas começaram a mudar o humor do vestiário. Foi aí que tudo se tornou claro. O departamento médico do Cruzeiro trouxe boas novas. Christian e Wanderson, que vinham em recuperação, foram liberados e voltaram a treinar normalmente com o grupo, aumentando as opções de Leonardo Jardim para o clássico. O treinador, que vinha buscando soluções em meio a desfalques importantes, agora ganha reforços de peso exatamente no momento mais decisivo. Christian, com seu vigor físico e chegada ao ataque, e Wanderson, com sua força e capacidade de marcação, são peças fundamentais no esquema tático celeste. E as boas notícias não pararam por aí. Sinisterra, que vinha tratando de um edema, apareceu em campo para um trabalho individual, mostrando evolução e acendendo um sinal de esperança para a reta final do campeonato. A energia na Toca mudou. O Cruzeiro ganhou moral e o clima de confiança começou a contagiar o elenco. Enquanto o elenco principal se preparava para o duelo na Arena MRV, as mulheres do Cruzeiro escreviam um capítulo de brilho e orgulho na história celeste. O sábado foi de pura inspiração no Campeonato Mineiro Feminino, onde o time comandado por Jonas Urias mostrou por que é considerado uma das forças mais estruturadas e técnicas do futebol feminino nacional. Jogando na Arena Gregorão, o Cruzeiro simplesmente não deu chances ao Itabirito, aplicando uma goleada categórica por 5-0, um placar que refletiu a superioridade em todos os aspectos. Desde o primeiro toque na bola, era possível perceber a sincronia e o domínio tático das jogadoras, que transformaram o campo em um palco de arte e eficiência. 4 jogos, 4 vitórias e um aproveitamento de 100% que eleva ainda mais a confiança da equipe. O desempenho foi coletivo, mas os nomes de Gabi Soares, Bianca Brasil, Gelli, Letícia e Zoio se destacaram por transformarem as oportunidades em gols e espetáculo. Cada gol parecia carregar um significado especial, o da força feminina, do trabalho silencioso que vem sendo feito há meses e da estrutura que a SAF do Cruzeiro tem oferecido para o futebol feminino crescer em igualdade e reconhecimento. A equipe celeste jogou com intensidade do início ao fim, pressionando alto, trocando passes com precisão e mantendo o adversário encurralado em seu campo.
Bianca Brasil, com sua experiência, comandou o ataque com maestria, enquanto Gabi Soares e Zoio imprimiram velocidade e movimentação constante, tornando o jogo ofensivo do Cruzeiro um verdadeiro pesadelo para as defensoras rivais. Foi uma exibição que deixou a comissão técnica orgulhosa e reforçou a sensação de que o Cruzeiro está, de fato, criando uma identidade forte também no futebol feminino. Na Toca, a confiança é geral. O bicampeonato estadual é tratado como meta, mas o discurso dentro do grupo vai muito além de títulos. É sobre consolidar uma mentalidade vencedora e transformar o Cruzeiro feminino em um espelho de inspiração para as próximas gerações. Jonas Urias, técnico que vem ganhando destaque nacional, é descrito como um profissional obsessivo por detalhes, exigente e ao mesmo tempo humano, capaz de extrair o máximo de suas atletas com equilíbrio e motivação. Ele tem implantado um estilo de jogo moderno, de marcação alta, transição rápida e valorização da posse de bola, características que se alinham com a filosofia geral do clube. A SAF, sob o comando de Pedro Lourenço, tem acompanhado de perto o projeto, oferecendo infraestrutura, acompanhamento médico de alto nível e investimento em categorias de base femininas, mostrando que o Cruzeiro não quer apenas competir, mas dominar também no futebol feminino, reafirmando sua força, tradição e identidade em todas as frentes. Mas não foi apenas em solo mineiro que o nome do Cruzeiro ecoou neste fim de semana. Lá no Chile, na Copa do Mundo Sub-20, um jovem atacante simplesmente encantou o planeta. O nome dele? Neiser Villarreal. O colombiano que já assinou um pré-contrato de 5 anos com o Cruzeiro, válido a partir de 1º de dezembro. Villarreal foi o grande nome da classificação da Colômbia para as semifinais, marcando um hat-trick de gala. 3 gols de todos os jeitos. Um de fora da área, outro mostrando frieza na pequena área e o terceiro com categoria de craque. Foi o tipo de atuação que faz o mundo olhar com respeito e o Cruzeiro com orgulho. Neiser Villarreal já vinha se destacando na competição. Nas oitavas de final, havia balançado as redes 2 vezes contra a África do Sul e agora, nas quartas, mostrou que o protagonismo é natural para ele. Mesmo suspenso para a semifinal, o atacante segue sendo o nome mais comentado entre os observadores internacionais. Clubes da Europa e da América do Sul começaram a monitorar seus passos, mas o Cruzeiro se mostra tranquilo. O motivo? A multa contratual é alta e o acordo protege totalmente o clube. Para tirá-lo antes de dezembro, seria necessário um valor muito acima do mercado, algo que beiraria o absurdo. Esse contrato é uma obra de inteligência de gestão da SAF Celeste. Pedro Lourenço e sua equipe sabiam do potencial do garoto e agiram rápido. O vínculo com o Milionários da Colômbia termina no fim de novembro e o Cruzeiro garantiu antecipadamente a assinatura do novo contrato. Com isso, a Raposa assegura a chegada de um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano. Leonardo Jardim já acompanha de perto o desempenho de Villarreal e planeja um processo de adaptação cuidadoso, preparando o jovem para brilhar com a camisa celeste em 2026. O mais impressionante é a maturidade do garoto. Com apenas 20 anos, Neiser joga como se fosse veterano. Tem velocidade, finalização precisa e faro de gol. É exatamente o tipo de atacante que o Cruzeiro vinha buscando para potencializar seu elenco. Na Colômbia, a imprensa não fala de outra coisa. O Cruzeiro acertou em cheio, diziam os comentaristas após a vitória que classificou os cafeteros. O torcedor celeste, por sua vez, já começa a imaginar o trio ofensivo que pode surgir quando ele desembarcar na Toca da Raposa. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue ajustando os últimos detalhes do time para o clássico contra o Atlético Mineiro, marcado para quarta-feira, às 21h30, na Arena MRV.
William, Lucas Romero e Caio Jorge retornam após suspensão, reforçando ainda mais a equipe. A tendência é que o Cruzeiro entre em campo com uma formação agressiva, explorando a velocidade pelos lados e a consistência tática no meio-campo. O treinador sabe que esse jogo pode ser decisivo não apenas pela rivalidade, mas pela chance real de consolidar o Cruzeiro entre os 4 primeiros do Brasileirão. O momento é de confiança, mas também de cautela. A defesa celeste terá o desfalque de Fabrício Bruno, mas o elenco tem mostrado força coletiva para superar cada obstáculo. Desde que Leonardo Jardim assumiu o comando, o time ganhou nova cara, mais equilibrado, mais confiante e, acima de tudo, mais consciente de seu potencial. O Cruzeiro de hoje já não é o mesmo de meses atrás. É uma equipe madura, preparada para grandes desafios e com um elenco que começa a se entender dentro e fora de campo. Nos bastidores, o clima é de otimismo, mas não é aquele otimismo vazio que se apoia apenas em palavras. É algo concreto, construído em cima de ações, planejamento e uma convicção muito clara. O Cruzeiro está em um caminho sólido de reconstrução e crescimento. Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, tem sido presença constante nas decisões e também no dia a dia do clube. Ele conversa com o elenco, acompanha os treinamentos e demonstra, com atitudes, que o projeto não é passageiro. Cada passo é pensado, cada investimento é analisado com critério e, ao mesmo tempo, com a ousadia necessária para recolocar o Cruzeiro entre os gigantes do futebol brasileiro. O ambiente na Toca da Raposa Seguro reflete isso. Um grupo unido, motivado e consciente de que há um comando firme conduzindo o projeto. Pedro Lourenço tem mantido contato direto com Leonardo Jardim e sua comissão técnica, reforçando a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. Essa relação de proximidade entre o investidor e o treinador tem sido fundamental para o alinhamento das metas e para o avanço da mentalidade vencedora dentro do elenco. Nos corredores da Toca, comenta-se que as reuniões entre Pedro e Jardim são marcadas por conversas francas, objetivas e repletas de estratégias voltadas não apenas para o curto prazo, mas principalmente para o futuro do Cruzeiro. O planejamento vai muito além de contratações pontuais. Ele envolve reestruturação de departamentos, ampliação de centro de análise de desempenho, investimentos em tecnologia e modernização dos métodos de treino. O objetivo é simples, mas grandioso: fazer o Cruzeiro não apenas competir, mas dominar, consolidando-se novamente entre as maiores potências do continente. A SAF segue firme e inabalável em seu propósito de recolocar o Cruzeiro no topo, tanto no cenário nacional quanto internacional. A chegada de jovens talentos como Neiser Villarreal é apenas um símbolo de uma filosofia que mistura experiência, juventude e ambição. Pedro Lourenço tem repetido para pessoas próximas que quer transformar o Cruzeiro em referência de gestão e excelência esportiva, algo que ultrapasse o campo e chegue até a base, as categorias femininas e a formação de novos ídolos. É por isso que cada reforço, cada investimento e cada movimentação é pensada dentro de uma engrenagem maior, onde nada é por acaso. O Cruzeiro não age por impulso. Ele projeta, calcula e executa. E é justamente essa nova mentalidade, essa serenidade aliada à ousadia, que tem feito a torcida acreditar novamente que os dias de glória não estão distantes, mas prestes a retornar com força total. No Sub-20, o Cruzeiro também segue mostrando força. Neste domingo, o time entra em campo na Toca da Raposa Priá para disputar a final do Campeonato Mineiro da categoria contra o Coimbra, precisando apenas de um empate para levantar o troféu.
O time lidera com 13 pontos e vem empolgando os torcedores que acompanham as categorias de base. A TV Cruzeiro transmite ao vivo, mostrando o futuro do clube em campo. Somando tudo, o brilho de Vila Real na Copa, as boas notícias do departamento médico, o poder do elenco feminino e o sucesso das categorias de base, a sensação é de que o Cruzeiro vive uma fase de transformação real. O torcedor sente isso. A vibração é diferente, a expectativa é maior. O clube parece mais sólido, mais confiante, mais vivo do que nunca. E quando o apito inicial soar na quarta-feira, na Arena MRV, o Cruzeiro levará para o campo não apenas seus 11 jogadores, mas o peso de uma nação inteira que voltou a acreditar. Porque, no fim das contas, é isso que move o futebol celeste. A paixão inabalável, a esperança constante e a certeza de que o Cruzeiro sempre volta mais forte. Agora eu quero saber, o que você achou de todas essas notícias, torcedor cruzeirense? Como você se sente sabendo que Neiser Villarreal já é da Raposa, que o time está cada vez mais completo e que o Cruzeiro parece pronto para escrever um novo capítulo de glórias? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e conte nos comentários o que você espera dessa nova fase azul.